Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres Voou. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí ao redor do mundo nos escutando, você possa ter um novo insight, uma nova ideia por meio da história de uma mulher. E hoje eu estou recebendo uma das nossas mulheres da comunidade. Bem-vinda, Michele Dipol. É assim? É, Dipol. Dipol. Eu fiquei treinando e errei. Não tem problema. Michele Dipol. Ela, que recentemente entrou no Mulheres UOL pelo evento Seja CEO, veio hoje me visitar aqui, peguei ela e disse assim, vamos gravar o episódio? E ela tá aqui para gravar, para falar sobre um assunto que a gente falou, eu falei, né, muito no Seja CEO, na abertura do Seja CEO, que é a identidade. Mas deixa eu apresentar ela corretamente. Então, Michele Dipol, falei certo agora? Agora sim, arrasou. Michele Dipol, ela que é host do podcast Eu Te Sirvo, que é uma encorajadora de mulheres a buscarem a sua identidade, a reconhecerem a sua identidade e assim viverem a vida extraordinária que eu tenho certeza que Deus sonhou para cada uma de nós. Amém. Amém. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o tema como identificar, como reconhecer, como descobrir a nossa verdadeira identidade, que foi tema do nosso podcast. E como isso pode fazer diferença, né, Michele? Sim, com certeza. Primeira coisa, agradecer, né? Ainda bem que eu tô pronta, aquela. Venham maquiadas Já me venham visitar. maquiadas, visitar a Pamela, mas vai valer a pena. Mas eu também, eu gosto de falar, gosto de conversar, e aqui também é um ambiente que eu tô à vontade, então para mim é tranquilo. Uhum. Mas obrigada pela oportunidade, está sendo uma honra e uma alegria estar aqui conversando contigo. Vamos tentar aí trazer esse tema de uma maneira que as mulheres consigam olhar para isso, não como uma coisa assim, meu Deus, já escutei 1000 vezes sobre identidade, Mais o né? mesmo. De uma maneira que elas consigam olhar para sua verdadeira identidade. Deixa eu começar te perguntando assim, o que na tua vida mais quebrou a tua identidade? No teu ponto de vista agora, olhando assim para trás. Eu acho que o que mais quebrou na minha identidade são mentiras, né? Eram mentiras. Então, quando eu descobri a minha identidade, que eu olhei para mim e comecei a me conhecer, foi por isso, cara, tudo isso aqui é mentira. Eu olhei e falei, cara, o que é isso? Falam que eu sou assim, que eu sou assado, que eu não sou criativa. O que mais? Que falavam que eu falei minha vida inteira que eu não era criativa. Que eu não era criativa, que eu não era capaz. Enfim, várias características que eu olhei e falei, cara, isso não é meu. Eu fui feita de outra forma. Então, quando eu trouxe a minha identidade, reconheci quem eu nasci para ser, foi olhar para essas mentiras e arrancar. Falar, não, esse aqui, não, eu sou capaz. Trocar, sabe? As mentiras por verdades. Foi daí que começou a jornada, né? De tirar, de me conhecer. Em que momento da tua vida que surgiu a necessidade de tu resgatar a tua identidade verdadeira? Quando eu me divorciei. Que faz quanto tempo? 2 anos e meio. Eu acho que foi ali que eu já vinha numa caminhada depois da gestação da minha última filha, né? Eu tenho 2 meninos e a Marina. Lá eu já comecei a olhar para o meu feminino, que era uma coisa que eu não olhava, não via com bons olhos ser mulher. Era árduo, olha as mentiras. Era árduo, era difícil, ser mulher é ruim e tal. Então ali eu já falei, não é ruim ser mulher. Eu tô gerando uma mulher agora. Então, uma menina. Então, eu tenho que passar para ela que é bom e me conectar com mulheres e tal. E parar de ter alguns comportamentos e por causa dela e tal. E comecei a olhar. Mas no divórcio mesmo que eu levei o pontapé. Porque aí foi da vida, né? Ó, querida, você vai ter que agora olhar, sair do coma e se redescobrir. Porque você vai ter que caminhar sozinha agora. E como é que vai ser? Então, dali eu tive que tirar mesmo todas as mentiras e botar a mão na massa. Nunca é sozinha, né? Que a gente não se dá conta, né? No momento da dor, assim, parece que a gente é a dor, mas a gente nunca tá sozinha, verdadeiramente. Na verdade, eu achava que estava sozinha, né? Porque então conta isso, como que tu começou essa busca? Onde que foi assim, eu comecei ali na separação, mas como que tu fez essa jornada de transformar o que era mentira na tua vida por uma coisa que é verdade? E como tu sabe o que é verdade? Eu sei que é verdade porque foi Deus que disse.
Então, quando Deus diz, ele não mente, ele é imutável, ele é fiel e ele não erra. Então, como ele me fez antes mesmo, né, de tá na barriga dele me colocar na barriga da minha mãe, então eu já tinha vida, ele já tinha escrito a minha história, já sabia, ele já me chamava pelo nome. Então, não tem como ele não ser amada, não ser generosa, não ser mansa. Isso daí já é a minha natureza. Então, eu não vivia isso pelas mentiras. Mas eu descobri que essa era a verdade. Como? Primeiro foi pela inteligência emocional. Ganhei um presente aí do nada, já te contei um pouco dessa história, né? Do meu ex-marido nesse processo, que foi muito de Deus. E caí numa instituição de coaching. E lá eu comecei a mergulhar na emoção, na alma. Eu comecei pela alma. Ou então, pera, tem coisas aí da infância, minha mãe, meu pai, crenças. Então ali eu fui separando e foi dolorido, foi horrível, mas eu indico para todo mundo, enfrente o processo, enfrente ali as mentiras, que ninguém gosta de enfrentar as coisas difíceis, mas elas são necessárias e é dali que vem o crescimento. Eu falo que eu mergulhei, que eu entrei num porão. Sabe assim? Vou ter que descer, dá medo, tem aranha, tem coisas ali que eu não quero mais ver, que estão guardadas, entulhadas, mas eu fui com coragem, tem que ter coragem e humildade de ver aquilo que você não quer. A partir dali, eu comecei a subir com a minha criança cuidada. Não, olha, querida, deixa eu te falar, você é capaz, tá? Você é bonita, você é amada, você é generosa e você é capaz de aprender a ser melhor do que você é hoje. E dei a mão para ela e comecei a subir o outro degrau do crescimento emocional, de desenvolvimento da minha inteligência emocional, como mãe, como filha, como até futura esposa, né? Agora não tô namorando ninguém, mas comecei a ver que muitas coisas do meu casamento foram aconteceram pela falta de identidade, porque eu não sabia quem eu era, e ele também. Então, dois rejeitados juntos, ninguém disputando amor, e todo mundo queria ser amado, mas não queria amar o outro. Enfim, uma loucura. Que é isso que acontece hoje, eu vejo com muitos casais, mas enfim, esse é o ponto. E aí, no segundo módulo, eu encontrei Jesus. Aí ficou alma curada e Cristo na minha vida. Aí não teve como. Isso há 2 anos atrás. 2 anos atrás, foi. E aí eu não parei, porque eu falo, quando a gente começa a se conhecer, ainda mais assim, 40 anos vivendo no deserto, vivendo ali um monte de mentira. Então tem muita coisa ainda para tirar. Eu tirei bastante, reconheci muita coisa, mas ainda tem crença que vem a vozinha e fala assim: não, você não é assim. Não, você não é. Esse aí, acho que você ainda é culpada por isso e aquilo. Só que quando eu falo que, na verdade, essa jornada de autoconhecimento, Pamela, vai até a eternidade. Sim. Eu vou estar lá com Jesus e vou falar assim: caramba, ainda tem que aprender, porque senão seria Deus, né? Então, eu amo, eu comecei a amar esse processo de busca de se conhecer e também de ensinar outras pessoas a se conhecerem também e viver o que eu vivo hoje, porque hoje eu vivo plena. Você falou, Michelle, você parece plena? Eu sou mesmo, de verdade, tomei posse, eu sou plena e vivo em paz comigo mesma. Tenho pontos a desenvolver? Sim, estou aqui na Terra para isso. Mas eu tenho muitos pontos positivos e habilidades que são minhas e ninguém me toma. Até porque a carne pressupõe isso, né? Que a gente tem aí uma parte oculta ou que leva a gente a cometer muitos erros justamente por esse processo evolutivo. Quando a gente fala assim sobre identidade, reconhecer que a gente é filha de Deus pode parecer uma coisa muito holística, assim, nossa, ai, que coisa tola, né? Ah, reconheci que sou filha de Deus e agora minha vida mudou? Sim, se você reconhecer as coisas certas, né? Porque quando eu só falo com a minha boca que eu sou filha de Deus é uma coisa. Agora, quando eu sinto mesmo dentro de mim, que cada pedacinho de mim não está sozinho nesse mundo, não é só pela minha força, que eu realmente tenho alguém que olha por mim, por mais que coisas ruins aconteçam a mim ou nesse mundo, eu tenho certeza que eu posso contar com alguém. A minha identidade vai começando a se transformar. Identidade não é um processo de uma hora para outra. De uma hora para outra, agora me entreguei lá minha vida para Jesus. O que isso significa, entregar minha vida para Jesus? Crer que ele veio. Crer que ele veio e aceitar que ele é o único que pode receber
os meus pecados e me redimir e me dar um relacionamento direto com Deus, né? Jesus veio para que a gente não tivesse intermediários. Por meio dele, a gente tem acesso completo a Deus. Então, eu não preciso orar para qualquer outra pessoa que não seja o Pai, porque agora, depois de Jesus, ele veio, eu posso ir diretamente a Deus. Então, essa busca por um relacionamento direto com Deus é a criação, né? A humanidade foi feita desde o Éden para isso. Então, Deus busca se relacionar conosco desde sempre. Então, quando a gente começa a falar sobre identidade, pode ficar uma coisa, assim, muito distante, que foi o que eu tentei, e não sei se consegui, mas tentei trazer para uma realidade. O que são as mentiras? Eu trouxe no evento 4 mentiras fundamentais. Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu faço, eu sou o que as pessoas dizem ou pensam sobre mim, eu sou o meu pior momento. E cada uma dessas mentiras está ligada com um sentimento. Pode ser vergonha, pode ser medo, pode ser fracasso. Então, dependendo o que você sente, você está acreditando, crendo em uma mentira. Por que mentira? Porque você não é o que você tem, por exemplo, né? Mas por muito tempo eu acreditei que ter um carro faria com que as pessoas olhassem para mim e vissem, nossa, tá crescendo, né? Tá andando na vida, não tá tudo parado. Então, a questão da identidade, e daí falando das mentiras que você fala, né? Acreditava em muitas mentiras, é pensar no que pensamos. O que eu tô pensando que tá me levando a fazer... Porque o que você pensa te movimenta. Sim. E daí tu toma uma Cria. ação. E daí aquele pensamento está errado, quer dizer que o meu posicionamento na vida está errado. Por isso que é tão importante a gente olhar para nossa identidade. E daí acho que o teu trabalho com isso, né, com mulheres, fazendo elas olharem para a sua identidade, realmente é importante, porque a gente não pode ir para o marketing, para vendas, para não sei o quê, cara, se a identidade não estiver ajustada. Exatamente. É o primeiro. É o que deveria vir primeiro. Né? É o início de tudo. É o início de tudo. Em relação às mudanças, o que mais, assim, de tangível que tu pode dizer assim, não, isso aqui mudou. Porque um dia eu pensava assim e no outro eu consegui... O que tu tem alguma coisa, assim, que vem na tua memória a partir do momento que tu começou a alinhar a tua identidade com o que verdadeiramente ela é? Tenho, até para complementar o que você falou ali das 4 mentiras, que eu achei muito legal. Uma das maiores mentiras que eu vivia era isso, que eu era o que eu tinha, né? Por isso que eu falei, das mentiras na qual que foram mais marcantes de serem tiradas da minha vida, foi sobre quem eu era, que é o ser, né? Mas como eu cheguei lá? Quando eu tirei o que eu tinha. Então, quando eu descobri que eu não era o que eu tinha, esse foi o tangível. Porque eu era movida a bolsa, sapato, carro, viagem, e sempre tinha um vazio, no fim das contas, né? Só que quando foi tirado tudo isso, né? E no divórcio, eu falei, e agora? Sou o quê? Sou o quê? O que as pessoas vão pensar? Quem eu sou? Como que eu vou sair na rua? E agora? Eu fiquei completamente perdida, porque aquela minha identidade estava no ter. Então, se aquilo que é físico, imagina, perecível, qual foi? De uma hora para outra você não tem, é muito arriscado. E tu coloca toda a tua identidade mesmo, né? A tua projeção de... Projeção de tudo da tua vida. Naquele bem, naquela coisa física. Exatamente. E aí, pega fogo. Vamos dar um exemplo agora das últimas. Quantas pessoas agora na enchente perderam tudo e tinham a sua identidade no ter? Imagina o quanto isso não doeu, porque é uma dor física mesmo, é real, porque você se sente como se tivesse perdido um braço, uma perna e tal. Então, hoje, depois de todo esse processo de 2 anos de entender, de fortalecer quem eu sou, não só o que eu tenho, porque assim, eu entendo assim, eu faço porque eu sei quem eu sou e, consequentemente, naturalmente, eu tenho. Não é a base. Eu vivia no triângulo. Eu vivia com um triângulo invertido. Então, hoje, estou aprendendo a fazer, porque eu ainda estou na construção.
e, consequentemente, eu vou ter. Então, é natural. E ainda quando a gente tem a mentalidade buscando o foco na abundância de Deus, que eu sou filha de Deus, eu sou filha do rei, eu sou abundante, não vai faltar. Uhum. Eu não vou andar a pé, eu não vou faltar comida na minha Mas se mesa, eu vou andar a pé trabalhar. também, eu E se vou. andar a pé, eu tenho pernas, aleluia, Amém. sei lá. É isso, entende? Cara, Então, você não fica mais focada no sim, ter. exato. E isso traz muita paz. E isso é tangível. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive com Sim, tudo porque daí o isso. teu contentamento não é passageiro. Não é uma coisa Exato. que, tá, comprei. Ai, que legal. Nossa, que Aquela êxtase, euforia. boto, as Aham. pessoas pensam sobre mim. E Aham. daí, tá, daqui a pouco acabou aquele contentamento, né? Se vai. E daí, qual é a próxima coisa que eu vou ter para Pra ter tentar. aquela sensação de novo, né? De que a vida está crescendo, que as coisas estão prosperando. É muito louco porque quando a gente fala que, por exemplo, dessa primeira mentira, eu sou o que eu tenho. Daí, às vezes, a pessoa vai dizer, não, eu não vivo essa mentira. Mas ela não observa que, às vezes, ela toma as atitudes baseado nisso, assim, o que as pessoas vão pensar. Se eu compro isso aqui, às vezes ela nem precisa, mas ela mente para si que não, que ela Conta uma precisa. história. Ela conta uma história para ela, porque a identidade dela tá toda atravessada, tá baseada no que ela tem. E essa aprovação dos outros é tudo o que ela tem. Então, se os outros me aprovam, eu estou bem. Se os outros me desaprovam. E pensar nisso. Por que que eu busco a aprovação dos outros? Porque eu não sei quem eu sou. Porque você não sabe quem é. Porque claro que isso é científico. Todo ser humano, ele necessita de afirmações. Uhum. Legal. É bom ouvir elogio? É bom falar assim, nossa, que bom. Não era bom chegar assim, nossa, Pan, que lindo o teu colar. Uau, obrigado. Agora, eu comprar o colar esperando que a Michelle veja e peça aquele elogio, é como se fosse você comprar aquela pessoa, né? Comprar aquele elogio. Sim. Eu sei porque eu fiz muito isso. Né? E foi dolorido saber, mas também foi bom. Libertador. Libertador. Uhum. Porque hoje eu elogio com amor. E se eu não Sim. elogiar, tá tudo. Se eu receber amém, se eu não receber, tá tudo E certo. você tem um lugar onde tem muitos elogios lá pra você, né? Talvez é escolher Exato. de quem eu quero o elogio. Porque a partir do momento que, né, sempre que eu falo, eu quero muito trazer para uma realidade. Essa é a minha ânsia, assim, porque as palavras, né? Identidade e tal, é tudo muito bonito. Tá, mas e no dia a dia? O que que isso resolve? Eu ouvi as pessoas dizendo, ai, não, você é uma pessoa de muita fé. Daí eu fico, cara, a única diferença entre mim e você é que eu decididamente resolvi acreditar nas minhas certezas, continuar tendo perguntas, mas eliminar as minhas dúvidas. Por quê? Eu Boa. continuo sendo uma pessoa que tem muitas perguntas. Tu acha que eu não pergunto? Tá, Deus, onde estavam os dinossauros na Bíblia que não fala nada? não Ou fala. sei lá, qualquer outra pergunta que o Aham. meu cérebro racional vai dizer assim. É óbvio que sim, mas eu não tenho dúvidas. A certeza que eu tenho eu tenho algumas certezas, e uma delas é em relação a um Deus único, a um Deus criador, a um Deus que enviou um filho para a redenção. Então, eu decidi me firmar no que é certeza. Continuar com as minhas dúvidas, mas não alimentar as minhas. Continuar com as minhas perguntas, mas não alimentar as minhas dúvidas. No sentido de deixar sempre o meu coração ali naquela. Será? Cara, se tu tá no será. O será, você pode voltar pra estaca zero. Tu não tem identidade. Se tu tá no será, tu não vai conseguir aproveitar esse descanso que é disponível para as pessoas que decididamente resolvem crer. Crer sem perguntas? Não, existem perguntas, mas crer sem dúvidas. Qual é a diferença? É exatamente isso. É porque eu tenho algumas perguntas que talvez nunca vão ser respondidas, mas eu não duvido das coisas que eu tenho certeza. Exatamente. E daí tu vai colocando um tijolinho a mais na tua identidade. É como se tu estivesse construindo uma nova pessoa ali que está disponível para ti, sabe, firmando aqueles tijolos para aquilo ali ficar firme. Sólido, aquilo que eu sei, aquilo
tá sólido. As verdades são base. essas. Existem perguntas, outras sim, mas as minhas verdades estão aqui. Eu acho que qualquer construção é assim, né? Vamos trazer ali que você falou pro tangível. Você vai construir uma casa. Você vai começar pelo alicerce. E o alicerce é essa identidade. Aí você fez lá a base, colocou uma coluna, duas, subiu uma parede. Caramba, esse quarto ficou pequeno. Eu acho que vai ficar pequeno. Eu vou mudar. E tá tudo bem você mudar no meio do caminho algumas estratégias e pensamentos. A forma que você vê aquilo num todo. Como assim, Michele? Me perdi agora. Mas eu entendo o que tu Mas quer você dizer entendeu? quando o quarto tá muito pequeno, por exemplo. Tá, eu descobri uma nova coisa aqui na minha identidade, né? Então, no meu relacionamento íntimo com Deus, todos os dias a gente vai descobrindo a forma com que ele vai falando. E às E aí você vai ver os vezes. questionamentos. Será que ficou bom esse tamanho? Era isso que eu ia falar. Será que ficou bom esse tamanho? Ai, caramba, no meio do caminho engravidei. E agora? Vou precisar mudar? Olha, eu achava que esse tamanho de sala ia ser bom, mas eu lembrei que vai ter, e a gente recebe muitos amigos, então vamos ter que aumentar essa churrasqueira. E tá na Bíblia. Deus quer que você pergunte. Ele quer que você pergunte para ele. Não tô entendendo. Por que isso aconteceu comigo? Ele quer, porque ele sabe que nós somos feitos de carne. Ele sabe que a gente tem dúvida. Ele deu isso pra gente. Davi brigava. Falava, cara, por que você estava deixando todo mundo vindo atrás de mim, querendo me matar? Na mesma hora, ele voltava para a base. Ai, Senhor, eu sei que tu que tá cuidando de mim, eu sei que você tá aqui, eu sei que você vai na frente e tal. Então, esses momentos de dúvida é da carne. Agora, o importante é você ter o seu espírito fortalecido na fé, que é o que você estava falando, de saber que sim, eu tenho um pai, que eu tenho um criador, que Jesus morreu por mim e que eu sou perdoada, que não importa que os outros falem de culpa, porque uma das ladas da nossa identidade, uma das maiores, se não quiçá a maior, não vai ser a maior porque ela é fruto da rejeição, mas é a culpa. Culpa. O que o Sim, a culpado vergonha. merece? Nada, né? Nada, você merece o pior. E como que você é filho de Deus? Como que Deus me fez se a minha vida... eu fui jogada no lixo, eu vivi na pobreza e etc, etc. Como que eu vou acreditar nisso se tudo diz ao contrário? Mas tem respostas, que é o que você falou, nós nunca teremos. Porque se nós tivéssemos essas respostas, nós seremos Deus. Então, ele revelou que era possível, preciso, né? Entendo que existe uma sabedoria ali perfeita, de até que ponto a gente pode conhecer, né, o mistério e até que ponto o mistério não é revelado mesmo. E aceitar que a gente não vai ter todas as respostas e que algumas coisas a gente vai ter que simplesmente entender que, cara, eu não vou conseguir, com a minha mente limitada, com o que eu sei, conseguir dar essa resposta para o meu cérebro racional, né? Mas o que é importante? Como eu me sinto em relação às coisas que eu sei. Em relação às coisas que eu sei que são verdade, e daí eu sempre fui uma criança muito. Eu fiz Eucaristia, fiz Crisma, fiz aquele negócio entre a Eucaristia e a Crisma que eu não sei como é que é. Eu sempre fui aquela pessoa da catequese que ficava perguntando, sabe? E até a catequista nem saber o que responder, e de tanta dúvida que eu tinha. E eu ainda continuo sendo essa menina que pergunta muitas coisas, mas eu levo os meus questionamentos para Deus, entrego para Ele, para não ficar remoendo, sabe? Para eles não ficarem afetando as coisas que eu já sei que são incríveis para mim, que fazem muito bem para minha vida, né? Eu enxergo os frutos. Porque uma coisa é você dizer assim: ah, tá, eu tenho uma identidade firmada. Outra coisa é você ter uma identidade firmada a tal ponto que ela começa a te dar frutos, né? O invisível, ele se torna visível em algum momento através da sua vida, né? Então, o que você fala, o que você pensa, como você se comporta em relação a esse Deus, tem que trazer alguma diferença para sua vida física, real, né? A tua identidade não é só o que está aqui dentro, mas é o que você transparece para o mundo. Exato. É o dentro e o fora. O dentro E fora. para Deus, né? Que é o que você falou. Não adianta você aceitar Jesus, tá? E não vive. Não, mas muita gente vai
ter aceitado Jesus e vai morrer sem viver a promessa dele do verdade. reino de Deus aqui na Terra. É Porque verdade. dos salmos, é que eu não vou lembrar do salmo, que eu não sou uma pessoa Eu tão... também não. Por Mas isso que eu assim, só falo se é história. o Salmo 23, deixa eu ver se eu... Ai, Salmo 23 é É o poderoso, é mais lindo. conhecido, né, É. gente? Muita gente conhece. Mas ele tem uma última frase, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente, senão eu não vou... Que é a frase que eu sempre digo assim, cara, é para isso que eu quero viver. É Salmo 23, que é a última frase que ele vai... Preparas um banquete. Que é assim, e voltarei... Ah, lembrei. E Achou. voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a última frase do Salmo 23. Em algumas versões vai estar diferente. É. Mas Achei sem... aqui, quer ler? É essa? É esse aqui, é o 6. Deixa eu ver. Ó, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Para mim, sempre foi essa parte do salmo que me pegou. Não foi lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nunca foi. Sempre foi essa última, porque Deus diz ali que a gente pode voltar para a casa do Senhor, o reino de Deus, enquanto a gente viver. Isso, para mim, sempre foi assim, cara, é isso que eu quero. Paz, né? Eu quero viver a alegria, o contentamento, todos os frutos, né, do Espírito, enquanto eu viver. Por que não? Ele ofereceu isso. Uhum. Ele disse que está disponível, que a Uhum. gente pode viver o reino de Deus aqui, mesmo sem Jesus tendo voltado ainda, né? A conseguir experimentar o reino de Deus. Então, a minha vontade de alinhar a minha identidade é para que eu não perca nada disso. Eu não tô fazendo... Eu tô fazendo isso porque está disponível essa vida abundante que Deus prometeu em relação a gente poder viver o reino dele aqui na Terra, inclusive antes de Jesus voltar, mas precisa de uma ação minha. Precisa. E a principal é o alinhamento da identidade. Em relação a isso, Mi, queria que tu... Olha lá, 3 minutos e 32. Nossa, boa. Boa, né? Eu queria que tu deixasse um recado para as mulheres que passaram ou estão passando por algo que... Uma separação, ou um luto, ou sei lá, uma falência, qualquer coisa que tenha mexido tão drasticamente com ela que ela seja obrigada a olhar para si, né? E alinhar como ela pode fazer esse caminho de alinhar a sua identidade novamente. Eu vou falar pelo que eu vivi e que deu certo. Não fuja de olhar para si mesmo. Não fuja. Eu acho que esse é o primeiro passo para você conseguir alcançar a saída dessa tristeza, desse luto, do divórcio. Tira o foco do outro, porque no outro você não vai conseguir encontrar quem você é. Coragem e, com verdade, olhar aonde você está contando mentiras, criando histórias para viver os resultados que você tem hoje. Então, se você viveu um divórcio, você construiu isso. Algo da tua identidade fez com que você vivesse isso. Então, quais foram esses passos? Quais foram as mentiras que você contou? Por que você contou? Descubra quem era essa pessoa que você teve esse resultado. E agora, olhe para você. Busque livros, cursos, imersões. Hoje em dia você tem Comunidades. Comunidades. E sabe o que é legal da comunidade UOL? Que elas trabalham não só o desenvolvimento emocional, mas também os negócios, o pilar espiritual, o pilar corpo. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, é isso aqui. Uhum. É isso daqui. Não tem como você acessar só um lado e descobrir tudo. Não, vou cuidar do meu corpo. Tá, então emocional. Eu vou cuidar Tá, e seu bolso? Você se divorciou, precisa de dinheiro, tá? Precisa fazer dinheiro. Tu tá em carne, né, filha? Então, você precisa desenvolver isso. Então, olhe em todos esses âmbitos e procure ajuda. Seja com terapia, seja com estudo, livro, imersões. E no meu caso, que foi aonde eu descobri a verdadeira identidade, e é o que eu fielmente acredito, é procurar Jesus. Vai ler a Bíblia. Não quero ir numa igreja, Michele, não me identifico, tive problema. Comece em casa.
Começa lendo a Bíblia. Tem centenas de pregações de muita qualidade disponível em YouTube, Spotify. É pentecostal, é não pentecostal, é católico. Não importa. O importa é você buscar o Criador, aquele que te fez. E assim você vai descobrir quem você é. Mas, ó, coragem, verdade, humildade e mergulha que vai dar bom. É, eu acho que esse é um dos principais diferenciais da comunidade mesmo, até no Seja CEO eu ouvi muito isso, né? Que é a questão de a gente, antes de falar sobre negócios e dinheiro, a gente olha primeiro para Deus, depois para a mente, depois para o corpo e depois para os negócios. Porque se essas três coisas estiverem Desalinhadas. os negócios também, cara, se mesmo que tu prospere, tu não vai estar feliz, né? Se tu não tiver saudável fisicamente, se tu não tiver com uma mente sã e se tu não tiver, se tu tiver com esse desalinhamento entre você e Deus, esse relacionamento íntimo, pessoal, que é impossível de ser uma mentira, ou você tem ou você não tem, com certeza você não vai desfrutar o Não. melhor da vida. Então, a gente assumiu uma posição enquanto comunidade de que nós vamos falar sobre negócios, sim, se antes a gente falar sobre Deus, sobre a mente, sobre o corpo, unir essas três coisinhas e daí a gente pode falar sobre E foi muito negócios. ousado, viu, Pamela? Porque poucas pessoas, eu conheço outras comunidades e outros grandes players que acreditam em Deus, mas não servem isso para quem está entrando. E isso faz toda a diferença. Se você não tem essa base, Por quê? Porque não agrada a todos, né? Daí, mas você veio agradar quem? O homem? daí É a isso? gente vai ter que fazer escolhas, né? Uhum. E saber quem você é de verdade vai te ajudar nisso, porque você não vai conseguir, talvez, a massa, né? Falando sobre Deus. Porque as pessoas vão achar que é mentira, Sim. porque as pessoas vão achar que a gente está querendo ganhar dinheiro em cima disso, porque milhões de coisas, né? Sim. Ou você faz olhando para uma coisa que vai para além do julgamento, você não faz. Eu acho que tem a ver com autoconhecimento também, essa forma que você trabalha, que é o posicionamento. Nós nos posicionamos que isso é importante e sem isso não dá. E isso só porque cada uma de vocês sabe quem são e sabem a missão e o que vocês carregam. E aí faz toda a diferença. Não é pra mim, não entra. Mas quem entrar vai aproveitar. Vai aproveitar e desfrutar do que mulheres que não olham só para o dinheiro, mas olham para Deus, olham para sua mente, para o seu corpo, elas desfrutam, que é uma vida integralmente mais feliz. Mais felizes. Né? É isso que a gente busca. É verdade. E muito obrigada eu que agradeço, pelo obrigada. convite, por aceitar abrir seu coração e até o próximo podcast. Até, obrigada.